Olá, Limoeiro do Norte, região Jaguaribana. Alô, alô, internautas. Nós estamos aqui na cidade de Limoeiro do Norte, os doidinhos da net, mais uma vez com vocês. E vamos falar hoje de política, né? Eleições 2020. Nós vamos ter eleições aí para prefeitos e vereadores de todos os municípios do Brasil, dos 505 mil e tantos municípios, né, Rameres? Isso. E eu estou ao lado aqui do meu querido amigo, professor Rameres. Eu já inicio aqui minha fala dizendo que, parabenizando ele por ter a coragem de colocar o nome dele à disposição do povo, de vir aí em um partido de esquerda, o PSOL. Professor Rameres é um cara do bem, muito conhecido aqui em Limoeiro do Norte. É uma pessoa que nunca se envolveu em nada de errados, né? Professor Rameres não tem problemas com nada, graças a Deus, professor. Olha, eu vou chamar agora de Rameres, já chamei demais de professor, agora a partir de agora vai ser Rameres. Eu queria que você começasse aqui falando um pouquinho com a gente, um pouquinho da sua trajetória. Hoje você está como diretor da FAFIDAN, né? Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, né, Rameres? Isso. E lançando aí o seu nome à disposição. A gente conversava aqui nos bastidores, eu e o Girleudo, e eu dizia que o Rameres vem aí como uma opção fora das demais opções que a gente tem por aí. Então, quer dizer, a gente já tem muitas pessoas aqui, viu, Rameres, conversando aqui, mandando um alô para você, rapaz. Obrigado. Vamos começar aqui. Queria que você iniciasse aqui sua fala, dizendo para o povo quem é o Rameres. Boa tarde, Mazinho, boa tarde, Girleudo, né, que aí tem esse marketing aí dos doidinhos da net. Então, é uma satisfação falar aí com o seu público, né? E essa questão que você colocou, né, em relação à minha trajetória, realmente tem a ver com minha vida mesmo, né? Assim, lembrando que eu nasci aqui em Limoeiro do Norte, né? Mais especificamente ali no Arraial, né? Eu sou, como as pessoas costumam dizer, filho aqui do Arraial, né? Meu pai era do Sapé, minha mãe do Arraial, e nasci lá no Arraial, e minha trajetória de vida começa ali, né? Vinculado, digamos assim, a uma família de agricultores, uma família sem muitas posses, como a maioria das famílias aqui do Vale do Jaguaribe. Iniciei meus estudos na Escola Municipal José Alves de Moura, lá do Arraial, que na época era a Escola Reunidas José Alves de Moura, ainda não era ainda uma escola municipal. De lá vim para o Liceu de Artes e Ofícios fazer o primeiro grau, de quinta a oitava, e fui para o Lauro Rebouças concluir o segundo grau. Então, quando concluí o segundo grau, mas já também fazia alguma militância, né, política, e participava de grupos de jovens, né? A minha primeira inserção em movimento foi o grupo de jovens do Arraial. Depois eu ingressei na Pastoral de Juventude, que depois transformou-se em Pastoral de Juventude do Meio Popular, e aí eu fui iniciando a minha participação em coletivos, em grupos, né? Minha militância política, ela nasce aí. E nesse meio tempo eu ingressei na FAFIDAN em 1978 para cursar o curso de História lá na FAFIDAN. Iniciei em 88 e concluí em 1993, mas quando foi em 1990 eu comecei a lecionar, iniciei a minha carreira como professor no Colégio Diocesano e na Escola Normal em 1990, 30 anos, não é isso, de magistério. Fiquei nessas escolas até 95, porque quando foi em 94 eu passei no concurso, havia terminado a faculdade em 1993. Em 94 passei no concurso de professor substituto da FAFIDAN. Em 95 passei no concurso de professor efetivo, e daí, né, segui carreira, né, saí para fazer mestrado, doutorado, retornei, né, me candidatei a diretor, né, em 2012, me recandidatei em 2016 e estou fechando aí 8 anos de mandatos à frente da
direção da Fafidam. E nesse período todo, evidente, sempre com muita militância política e nos movimentos sociais, né? A militância política propriamente dita, eu tinha no início da minha atividade profissional, quando nós participamos, inclusive, da construção do PSTU aqui em Limoeiro. Antes do PSTU, a gente fez parte do PLP, do Partido da Libertação Proletária, que foi quem ajudou a fundar o PSTU, mas eu fiquei de 1995 até agora, 2017, sem uma militância político-partidária, embora nos últimos anos já fosse bastante próximo do PSOL, né? Nós fizemos aqui as 2 campanhas do Renato Roseno para deputado estadual, João Alfredo também votamos diversas vezes na pessoa como João Alfredo. Então meu caminho para o PSOL era um caminho, digamos assim, quase que natural diante dessa militância que eu já vinha desenvolvendo. Então foi bacana demais e o PSOL ele se enquadrou dentro daquilo que eu pensava, da minha linha de pensamento e de atuação política. E sabia também que em me filiando a um partido político, depois de toda essa experiência, esse desafio de me candidatar apareceria. Não sabia se seria a prefeito municipal ou se seria uma candidatura para vereador. E aí o partido definiu que lançaria candidatura ao executivo e homologou meu nome numa reunião sábado passada como pré-candidato a prefeito de Limoeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, né, que você já mencionou aqui, que no cenário estadual existe essa militância que as pessoas conhecem, o Renato Roseno, o João Alfredo, o Ailton Lopes, que é o nosso presidente estadual, hoje pré-candidato lá em Fortaleza. É essa trajetória, digamos, em poucas palavras. É evidente que no detalhamento dela tem muita coisa a ser dita, né? É verdade, Ramedes. Olha só, currículo maravilhoso, viu, Gileudo Araújo? Gileudo Araújo, nosso câmera, fica só aí nos bastidores, ouvindo e acompanhando esse bate-papo gostoso aqui com o Ramedes. E eu quero mandar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, tá? A Vanusa Almeida, né, diz que você é uma pessoa do coração, de um coração muito bondoso, tá? Obrigado. A Lady Cleide também manda um boa tarde, né? A Vanusa Almeida diz o seguinte: seria uma boa oportunidade de fazer diferente, uma grande mudança. Valeu, Vanusa Almeida. A Lena Gondim, Lena Gondim, né, diz o seguinte: professor Ramedes, exemplo de pessoa íntegra e honesta. O Paulo André também está mandando boa tarde para a gente. O Marcelo Costa, o Beto Freire está dizendo que viver Limoeiro do Norte de verdade, né? Acho que esse é o momento, né? Segundo o nosso querido amigo Beto Freire, a quem eu mando um grande abraço, uma pessoa que eu quero bem, um cara do bem também, uma pessoa maravilhosa. Cacá Maia também, acompanhando junto com a gente. O Rodrigo Gonçalves está dizendo que o Ramedes é um grande doutor da literatura, né, Ramedes? Pois é, Ramedes, a gente vê aí, como você citou, grandes nomes hoje no PSOL, né? Partido Socialista Liberal, Ramedes? Socialismo e Liberdade. Socialismo e Liberdade, como o nosso torcedor do Fortaleza, nosso querido amigo João Alfredo, Ailton Lopes, Renato Roseno, em quem eu já votei uma vez, tive o prazer de votar no Renato Roseno uma vez, e agora professor Ramedes, aqui na cidade de Limoeiro do Norte, representando esse partido, né, o PSOL. E como está, Ramedes, eu diria assim, a equipe, os pré-candidatos a vereadores, a chapa, quem será o vice do professor Ramedes, como o partido já decidiu isso, ou estão ainda em plenária? Primeiramente, agradecer aí aos seus internautas aí que acompanham, né, os internautas que acompanham aí vocês, e agradecer pelas palavras de todos eles e elas que se manifestaram aí. Para a gente é muito reconfortante saber que tem apoio nesse momento. Então é o seguinte, nós fizemos sábado passado, Mazinho, dia 8, não é isso? O lançamento das pré-candidaturas, não é isso? Então, existe a nossa pré-candidatura a prefeito e nós estamos organizando a nossa pré-candidatura para vereadores que nós vamos apresentar ainda, né? Não posso nem ainda adiantar
os nossos nomes, porque nós estamos fazendo uma discussão, porque tem a própria legislação que exige que tenhamos uma cota, né, de participação feminina, e aí esse debate está sendo feito coletivamente. Tem uma reunião essa semana entre as companheiras do partido para definir essa situação. E em relação a vice-prefeito, nós estamos num diálogo aí com outras siglas, principalmente o PCdoB, né, que nós estamos conversando, mas ainda não há nada fechado. Mas nós informamos, Mazinho, que em não saindo uma coligação com outra sigla, nós já temos uma pessoa do próprio PSOL para compor a nossa chapa. É evidente que nós não vamos deixar de concorrer às eleições por conta disso. Nós sairemos com uma chapa, como se diz no linguajar, no jargão da política, uma chapa pura, né? Uma chapa só do PSOL. Mas, assim, esse diálogo nós temos feito. Em relação a essa outra parte, nós vamos fazer um seminário agora, sábado, que é Viver Limoeiro, para discutir os temas da cidade, os temas do município, porque, na verdade, nós que nos propusemos, nós temos que refletir sobre todos os temas. Nós temos que refletir desde a questão propriamente dita da gestão municipal, né, questão político-administrativa, como temos que discutir todos os temas que são pertinentes à vida da cidade. Então, Viver Limoeiro é isso, é viver Limoeiro a partir dessa perspectiva, dessa possibilidade de pensar um Limoeiro a partir das camadas populares, porque sabe que esse é um partido de esquerda, é um partido, né, que tem na sua base, nas suas ideias, né, essa vontade de caminhar, né, a partir da vontade da população, principalmente daqueles que são os menos favorecidos na sociedade. Então, todos os temas que nós formos discutir, educação, saúde, urbanismo, né, tudo isso será à luz, digamos, desse compromisso que o pessoal tem, né, com a classe trabalhadora, com a classe popular. É evidente que, inclusive, a própria gestão, nós temos que discutir a partir dessa perspectiva, né? Se nós vamos desenvolver uma escuta para inclusive construir essa ideia que nós vamos apresentar, nós temos, é evidente, já um norte, mas nós precisamos dialogar com os diversos segmentos daqui até a eleição, daqui até a apresentação, para dizer, nós vamos nos apresentar assim, é isso que nós queremos para a educação, é isso que nós queremos para a saúde, é isso que nós queremos para a cultura, é isso que nós queremos para a juventude. Esse diálogo será feito, mas ele não será feito somente na campanha, não terá sentido ser feito só nesse momento, será necessário fazer uma gestão partilhada, coletiva, ouvindo durante os anos da gestão quais são as grandes demandas da nossa população. Então, muitas vezes está na cabeça do gestor que é importante uma obra, mas essa talvez não seja aquela mais importante que aquela comunidade esteja precisando. Talvez para aquela comunidade seja mais importante um outro tipo de intervenção, um outro tipo de política pública do que a construção de uma quadra, ou eu não estou dizendo que a construção de uma quadra não seja importante, claro que é, né? Mas essa definição ela tem que ser a partida de uma escuta, né? Isso das próprias comunidades, dos próprios coletivos. Quando eu falo comunidade, porque existem as comunidades rurais, mas existem os coletivos, né? Existem as pessoas envolvidas com cultura, existem as pessoas envolvidas com saúde, e os seus profissionais em cada área, né? Existem as pessoas envolvidas com educação, né? Com todas as problemáticas que nós queremos trazer aqui para o município de Limoeiro. Nós queremos construir uma possibilidade, né, de uma gestão, digamos assim, verdadeiramente democrática do ponto de vista dessas definições, né, de ouvir e de escutar e de estabelecer prioridades ouvindo a comunidade. Ok, Romeres, isso assim, é muito interessante, muito bacana. Eu particularmente, Romeres, eu tenho dificuldades de viver aqui no Brasil. Assim, eu adoro, amo o nosso Limoeiro do Norte. Eu friso muito Limoeiro do Norte porque hoje as redes sociais vai para o mundo inteiro, né? E aí a gente tem um limoeiro lá no Amazonas, temos o limoeiro lá nas Alagoas, no Pernambuco, temos o bairro do Limoeiro em São Paulo e o bairro do Limoeiro em Juazeiro do Norte. Então eu gosto muito de frisar Limoeiro do Norte, aqui em Ceará, né? Porque para que as pessoas que estão longe, nós temos seguidores aí em várias partes do Brasil e do mundo, então para que as pessoas entendam direitinho, né? E aí a minha dificuldade, como eu dizia a você, Rameles, de viver
aqui nesse país é porque eu vejo a ideologia das pessoas que acham mais importante construir presídios do que colégios. E aí, rapaz, isso me dói muito, porque isso é muito arcaico, muito atrasado, né? Porque o pessoal acha que construir presídios, Girleudo, para que tenha que reprimir as pessoas, seja mais importante do que construir colégio. Então, eu particularmente acho que enquanto esse pensamento insistir na mente das pessoas, isso não vai mudar nunca. Olha, Rameres, bem ligeirinho, eu queria tranquilo. mais pessoas aqui, meu amigo Erinaldo Moura, rapaz, dizendo o seguinte: nosso amigo professor Rameres, ótima opção, né? Aí a Gisele Kathleen, ela diz o seguinte: boa tarde, meu irmão Rameres. Ela escreveu aqui Varione, né? Lena Pinheiro. É minha irmã. Minha irmã, é porque ela deve estar no WhatsApp aí na internet, não a filha dela, certo? Da Gisele. Um abraço, viu? Gisele Kathleen, né? E aí, a Lene Pinheiro também acompanhando a gente. É da neta, na verdade. Olha, Mazé Maia acompanhando a gente, boa tarde. Aline Maia, né? Aline Maia diz o seguinte: ótima mudança para o nosso Limoeiro, ela botou Limoeiro aqui, mas eu vou dizer, Limoeiro do Norte, Ceará. Cláudia Silva também acompanhando a gente. A Cacá Maia disse que concorda com a Aline Maia, que você realmente é a opção do momento, né? A Cássia Mello está mandando boa tarde aí para o Girleudo Araújo, nosso amigo Reginaldo Ferreira Araújo, nosso prefeito João Rameres Regis. Valeu, Reginaldo. E aí a Cássia Mello diz o seguinte também: amo essa terra, meu Limoeiro do Norte de Açúcar. O Luciano Nascimento diz parabéns pelo seu trabalho, meus amigos, parabéns. Obrigado, Luciano Nascimento. Ângelo Felipe Castro Varela. Rameres, nosso candidato para levar adiante nossa utopia de justiça social e desenvolvimento. Isso é bom, né, Rameres? Bom demais. Aí ele diz o seguinte também: outro Limoeiro do Norte é possível, e essa possibilidade é João Rameres Regis. Olha, Rameres, a gente sentiu o calor, né, das pessoas interagindo aqui junto com a gente, um momento desse de tarde, né, onde a gente sabe que muitos têm seus afazeres. Com certeza. Mas parar um instantinho aqui para ouvir o Mazinho Maia e o João Rameres aqui conversando, rapaz, isso é muito gratificante. Lene Pinheiro, Gisele Kathleen, Reginaldo, pode ir mandando aí seus alôs, seus avisos, vão compartilhando. Eu estou aqui ao lado do professor Rameres, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, pleito 2020. Estamos aqui ao vivo, diretamente da nossa querida Princesa do Vale, Limoeiro do Norte. E aí eu vou fazer uma pergunta agora, o Rameres, sobre os pré-candidatos. Rameres, vamos, uma suposição. Limoeiro do Norte tivesse aqui um segundo turno. Hoje nós temos muitos pré-candidatos aqui à prefeitura, né, na disputa. Até agora nós temos oficialmente o atual prefeito, né, o doutor José Maria Lucena. Aí nós temos aí a Mazé de Ibernon, nós temos o Caê Pessoa, o Rosário Daniel, nós temos o doutor Helber, o Marduque Duarte, temos a Rita Peixoto e o professor Rameres, né? Num eventual caso de o professor Rameres não fosse candidato ou tivesse que votar em um desses, teria algum que o senhor, nesse momento, que você votaria, que você apostaria também que tem as ideias parecidas com a sua? Mazinho, eu vou responder essa questão, mas antes eu vou fazer um comentário de um comentário seu que foi importantíssimo, certo? Quando você disse assim, prefere-se construir mais presídios do que escola. Então, esse é um comentário muito importante, porque isso reflete uma política errada de segurança pública, reflete um imaginário do aprisionamento, quer dizer, só se resolve prendendo, certo? Às vezes coloca-se pessoas que cometeram pequenos delitos junto com pessoas de alta periculosidade. Então essa cultura do aprisionamento é uma cultura errada, você está entendendo? Esse modelo de segurança pública e de pensar a segurança pública tem que ser revisto. É evidente que você não começa pelo seu município, porque é uma estrutura mais ampla, ela é macropolítica, né? Mas nós podemos pensar solução, né, mais localizadas dentro do município. Então, por que se pensa
criasse mais presídio do que escolas, porque não se prioriza a nossa juventude, se tira a esperança da nossa juventude. Ao não dar oportunidade, portanto, ao castrar as esperanças da juventude, não resta outra coisa a oferecer para essa juventude cadeia, em vez de oferecer oportunidade. Então, nós não podemos ter uma cidade que ela seja cruel com o nosso jovem, principalmente o jovem negro, o jovem pobre, porque para os jovens não é tudo igual, você sabe disso, né? Quais são as opções dentro de um município como esse, de cultura, de lazer, de esporte? Essa questão tem que ser pensada, e ela está integrada com a educação, esse problema da juventude, está integrada com a assistência social, não é isso? Porque nós temos problemas de álcool e de droga. Ele está associado, quer dizer, é um conjunto, é uma rede, é um sistema. Para acolher a juventude, você tem que pensar desde os espaços urbanos, para que a juventude possa circular sem medo, livremente, não é isso? Porque se o jovem ele é negro e ele é pobre, ele circula na cidade com medo de levar um baculejo, não é verdade? Então, nós temos já no imaginário também, certo? Que não é de hoje, é antigo, isso é estrutural, certo? Então, nós temos que repensar essas questões para a nossa juventude da cidade e do campo. Passa também, Mazinho, por uma questão da agricultura familiar, passa também da oportunidade não só na cidade, mas na zona rural também, né? De revalorização do espaço rural. Então, aí você teria outras soluções para o jovem que não fosse a cadeia, entendeu? Nós não podemos dar esse futuro para a nossa juventude. Nós temos que abraçar a esperança, construir um horizonte de expectativa, que ele possa sonhar. Todo jovem sonha, né? E a pior coisa que existe é tirar o sonho de um jovem, né? Por exemplo, eu estou aqui, falei da minha trajetória, porque eu sonhei e pude realizar os meus sonhos. Poderia não ter tido, né, algum infortúnio nessa trajetória, poderia não ter me permitido estar aqui hoje fazendo essa conversa, né, como um pré-candidato. Então, essa questão que você colocou é muito profundo para a gente discutir dentro dessa dimensão que nós estamos chamando na nossa pré-candidatura, viver limoeiro, né? Mas é viver a partir disso, desse abraçar, desse acolher os segmentos mais pobres da sociedade. Porque os ricos já têm a sua oportunidade. Os pobres é que precisam de política pública. É quem precisa do Estado. Quando eu falo Estado, é federal, estadual e municipal. São os pobres que dependem de políticas públicas. E só tem como acolher a juventude nisso tudo que eu falei com políticas públicas, né? Agora vamos à segunda questão, não é? Né? Que a gente não está para não responder, está para responder todas. É evidente. Vamos dizer, se tivesse um segundo turno, já que Limoeiro do Norte não... É uma cidade que, pelo seu tamanho, não permite um segundo turno, né? Então, vamos dizer, todas essas candidaturas vão agora para o primeiro turno. Aí vamos dizer que restassem outras duas candidaturas sem ser a nossa, o que nós faríamos nessa situação. Aí eu digo, Mazinho, como o nosso partido tem princípios, não é isso? Nós não nos coligamos com nenhum partido que na esfera federal, estadual ou municipal, mas principalmente no campo federal, esteja identificada com a direita ou com o centrão, entendeu? Não importa as pessoas. Então, aqueles partidos que estão na base desse governo, que já matou por conta do Covid mais de 100 mil pessoas, não há possibilidade de juntar-se com nenhuma dessas siglas, isso aqui eu digo. Portanto, dessas candidaturas que você falou, a possibilidade concreta, se passasse para um segundo turno, seria votar no Partido dos Trabalhadores, né? Na Rita Peixoto, isso, né? Exatamente. Independente de ser a Rita, exatamente, é o partido, né? Que eu acredito que se houvesse um segundo turno e ela não passasse e nós passássemos, seria a mesma postura que adotaria-se também lá por eles, né? Então, a nossa possibilidade de aliança é só dentro dessas siglas, desse arco de partidos que nós identificamos como sendo partidos de esquerda. Aí seria muita contradição da nossa parte fazer um discurso crítico à situação política atual do Brasil e, por conta de uma eleição e a vontade de se eleger, se aliar a uma sigla dessa. Seria, assim, o cúmulo da contradição dentro da minha trajetória, entendeu? Então, a minha trajetória, que foi sempre
alinhada a esses grupos políticos e movimentos sociais, né? Sempre foi essa identificação que tive, seria uma grande contradição, uma aliança com uma sigla, certo? Identificada aí pela direita e que faz apoio a essa estrutura danosa, a esse capitalismo financeiro, a esse rentismo que tem tirado o direito da população. Então, é proporcionalmente igual. Então, o que se tira para pagar os juros da dívida, que quem lucra com isso são os banqueiros, é o que se tira da educação, que se tira da saúde, né, que se tira do SUS, que eu quero fazer aqui a defesa ardorosa do Sistema Único de Saúde, já que o Sistema Único de Saúde, se não fosse o Sistema Único de Saúde, certo, aqui no Brasil, nessa pandemia, teria sido uma catástrofe, né? Estaria como lá nos Estados Unidos, porque vai lá para o hospital, mas a conta chega no dia seguinte, para o cidadão pagar, você está entendendo? E no Brasil não tem isso. Então nós precisamos, a pandemia mostrou que precisamos fortalecer o SUS, fortalecer a saúde básica, né? Aí saúde do trabalhador através do Seresta, saúde mental, não é isso? Assistência básica, a saúde da mulher, que é muito importante. Nós tivemos vários casos de morte fetal e pré-natal, entendeu? Então, é nisso que nós precisamos atacar, certo? Se você ataca o grande capital, é porque você está pensando que terá mais investimento para aquilo que é fundamental para a população, né? Segurança alimentar, saúde, todas essas questões, entendeu? Ok. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente de Limoeiro do Norte, entrevistando, conversando, batendo um papo aqui com o professor Ramérez, ele que é pré-candidato à prefeitura municipal aí na disputa aqui na cidade de Limoeiro do Norte pelo PSOL, né? E colocou o nome dele à disposição do partido, à disposição da juventude, à disposição do povo que queira aí uma mudança, né, professor? Eu vejo, como o senhor falou, que os partidos de esquerda são os partidos mais centrados, Girleu, na defesa dos excluídos, dos mais pobres, dos mais humildes, dos negros, das pessoas que sofrem preconceito, dos homossexuais, né? O LGBT, o movimento. E aí a gente vê, né, essa defesa por parte de vocês, professor, dos partidos de vocês, né, as pessoas que vivem ali num nível mais excluído, né? Isso é muito interessante porque para estar aqui no partido eles não fazem distinção de cor, de raça, de credo, de etnia, de nada, né? Basta ter aquele pensamento de ser igual uns aos outros, né? E querer ajudar um ao próximo. Olha, continuar aqui o nosso alô, né? O Wilton Santiago está assistindo aqui com a gente, ótimo, né? O que eu falei. Um abraço aí pro Wilton, né? O Ângelo Felipe diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte: por mais oportunidades e políticas públicas para o agricultor familiar, para o pequeno comerciante, o comerciário, o servidor público, o professor, o trabalhador doméstico, né? E o trabalhador rural em nosso Limoeiro do Norte, é João Ramérez Regis. Valeu, Felipe. Leila Velez diz o seguinte: fora Bolsonaro, genocida. Alô, Leila, boa tarde para você. Meu amigo Ítalo Mendonça está assistindo junto com a gente, acompanhando a nossa matéria. Jovelina Santos diz que viver Limoeiro, eu vou acrescentar aqui, viver Limoeiro do Norte é querer uma juventude amparada e valorizada. Zeusa Freitas diz o seguinte: esse é o nosso futuro prefeito, Ramérez Regis, né? E Leila Velez diz que viva Cássia Melo. Reginaldo Ferreira, Dali Ramérez Regis. Zeusa Freitas também. Jovelina Santos acompanhando a gente, né? Muitas pessoas, Ramérez. E aí a gente vai entrar noutra questão. A cidade de Limoeiro do Norte, Girleu de Araújo, vive hoje, eu não diria nem uma oligarquia. Aqui a gente parece que vive no sistema monarquia. Acho que há 40 anos Limoeiro do Norte é dominado por um ciclo, por uma família que vai passando de um para outro, vai no ping-pong, ou é o primo, ou é a esposa,
Tá entendendo? E aí, a gente vê que com isso, com essas dificuldades, e aí briga um da família com o outro. Eu estou falando isso como eleitor, como cidadão, né? A gente vê a situação da nossa querida Limoeiro do Norte, o seguinte: quando um entra no poder, aí diz o seguinte: rapaz, o anterior fazia dessa maneira, eu vou fazer também. Como a gente viu agora um gari que caiu de uma caçamba agora recente, um caminhão caçamba, e foi atropelado pelo próprio caminhão. E aí a gente viu argumentos de pessoas ligadas, né, ao atual gestor, que aí ele disse o seguinte: o passado também era desse jeito. E aí eu me pergunto, mas que pensamento é esse? Aonde está o amor pelo próximo, né? E aí, vai dar continuidade ao que era antes? Né, Romeres? Assim, isso é muito... olha, essa questão de Limoeiro do Norte, Limoeiro do Norte hoje é uma cidade polo, mas é uma cidade onde não tem uma indústria, onde a gente não tem uma indústria, onde a gente não tem uma escola de tempo integral, onde a gente não tem uma creche, uma cidade que não tem uma creche, professor Romeres, né? A única que ainda dá uma ajuda ali àquele povo mais pobre é a do pastor Jadiel ali na ilha de Santa Terezinha, né? Quem eu quero mandar um abraço aí, o pastor Jadiel Brandão. A gente vê, quiseram fechar a creche do pastor Jadiel, um local onde ele recebe ali aquelas pessoas mais carentes, aqueles alunos, aquelas crianças, né? Eu queria saber do professor Romeres sobre essa questão da educação também aqui no Limoeiro do Norte, das faltas de políticas públicas. Professor Romeres, eu vou fazer uma pergunta mais direta, né? O que o senhor achou da administração do atual prefeito nesses 4 anos? Embora que o senhor não tenha votado nele, claro, né? Assim, que nota o senhor daria? Como o senhor vê, né, o que precisaria mudar, ou sei lá, de que maneira, se o senhor hoje pegasse a prefeitura, se o senhor for eleito, né, vai assumir em 2021, estou profetizando, viu? Ótimo, obrigado, boa profecia, viu? Como seria, o que você acha, quais eram as maiores dificuldades que você iria enfrentar? Mazinho, você faz um preâmbulo assim bem longo e abre vários temas e faz só uma pergunta, certo? Mas antes de responder a pergunta, eu vou tratar de alguns temas que você levantou aqui, certo? Principalmente aquele que você falou assim das minorias, dos negros, dos LGBTs e etc, né? Então, o nosso pensamento enquanto partido não é só porque estou nesse partido, né? Eu só estou nele porque eu tenho esse perfil também, né? Isso eu não estou, digamos, oportunamente, de forma oportunista, né? Então, é porque nós pensamos numa sociedade inclusiva, numa sociedade onde as diferenças elas sejam realmente respeitadas. Nós não podemos admitir a LGBTfobia, nós não podemos admitir o machismo, né? Nós não podemos admitir o feminicídio, nós não podemos tratar isso nada como coisa natural. Então, nós temos que ser inclusivo em todos esses aspectos. Então, nós temos que acolher, nós temos que, inclusive, dar esperança para esses grupos que são considerados minoritários e que são considerados, digamos assim, marginalizados ou que estão em situações desse jeito, de vulnerabilidade, porque elas se encontram vulneráveis a todo tipo de violência praticada nessa sociedade. Esse é um tema que você colocou que muito me interessa. Um outro tema da sua fala, para responder as perguntas, eu selecionei pelo menos 2 temas, viu? Tem mais dentro da sua fala. É essa questão da tradição política em Limoeiro do Norte, viu? A tradição política, como você falou, quase 40, são 40 anos mesmo, certo? Então, é final da década de 70, início da década de 1980, em Limoeiro do Norte. Então, me dá a oportunidade de falar, né, de uma gênese comum de todos os candidatos que rivalizam aí,
eles nasceram juntos, mas a própria sociologia, a ciência política explicam esses fenômenos, não é isso? Não tem espaço para todo mundo, não é verdade? Não tem espaço para todo mundo, certo? Então o poder... O espaço de poder, eles são mínimos, não é isso? Quer dizer, há muitos espaços e posições de poder, mas não tem espaço para todo mundo. Por isso as rivalidades, que nós chamamos de rivalidade entre as elites. Quer dizer, as elites ficam rivalizando entre si, né? Que nós estamos exatamente caminhando por fora, não é isso? Nós não entramos nessa rivalidade. Essa rivalidade não nos interessa. Essa rivalidade... ela repercute no modelo de gestão. E eu já entro na resposta, não é isso? É muito comum, por conta dessas rivalidades, o empreguismo, não é isso? Está entendendo? O desrespeito a essa questão aos concursos públicos, não é isso? Inchar a máquina administrativa, não é isso? Muitas vezes em setores que não há necessidade, nós temos que ter responsabilidade. Por exemplo, em assumindo uma prefeitura, nós temos que fazer levantamento minucioso de secretaria por secretaria, quais são, né, os funcionários que nós temos efetivos, quais são os que são contratados e quantos realmente nós precisamos por cada secretaria. Não é isso? É estabelecer concurso, entendeu? Para preencher aquilo que realmente precisa. Aí as pessoas perguntam, não vai ter trabalhador temporário? É possível que tenha. Trabalhador temporário, por exemplo, quem é que vai tirar o tempo da licença gestante, não é isso? De uma mulher que teve, né, seu filho, e aí ela deixou aquela vaga. Na educação, quem é que vai substituir alguém que tira uma licença para fazer um mestrado, um doutorado? Então aí vão existir as vagas temporárias, mas mesmo sendo vagas temporárias, elas devem ser submetidas a uma seleção pública. Porque se tem uma vaga para professor ali de história, tem eu querendo entrar e tem outro querendo entrar. Mas eu vou entrar porque eu sou amigo do grupo político que assumiu o poder. Não é justo. É necessária a seleção pública em todas as situações, aonde não puder ser concurso. E para os temporários, fazer exatamente a seleção pública. Neste caso, nós vamos reorganizando a máquina administrativa e podemos fazer isso e dizer que temos condições de fazer, porque nós não temos os mesmos compromissos que os outros grupos têm, né? Então, os outros grupos, às vezes, com o objetivo de chegar à prefeitura, né, chegar ao poder, então ele já faz as negociações antes com o vereador daqui, dali, etc. E nós não vamos fazer esse tipo de coisa, e nem vamos prometer isso para a população, né? Nós não podemos prometer emprego para a população. Nós podemos prometer políticas públicas, uma política de renda mínima, uma política de indução da agricultura familiar, uma indução da agricultura urbana, que nunca se discutiu esse tema aqui em Limoeiro do Norte, né? De economia solidária. Há um conjunto de experiências de economia solidária que nós lidamos, que são os grupos que nós apoiamos e que nós militamos aqui, como quintais produtivos, banco de semente, né? E um conjunto de economia solidária, de iniciativas de economia solidária, que podem dar outra perspectiva para as pessoas. Ninguém vai prometer que as pessoas vão ficar ricas, né? Mas nós temos que pensar em políticas públicas que dê oportunidade. Do ponto de vista da agricultura familiar, é possível pensar a regularidade da feira da agricultura familiar, toda semana, entendeu? Para que o nosso produtor venha ali, coloque o seu produto, né, isso, sem cobrança do imposto de chão, dessas coisas todas, certo? É possível pensar um escritório, né, que ajude o agricultor a captar recurso, né? É possível acompanhar isso do ponto de vista da assistência técnica, ter um estabelecimento de parceria com as universidades, com o Instituto Federal. É isso que esses termos de cooperação público-público, que seria entre a prefeitura e essas instituições, elas são possíveis realizar. Então tem muita saída criativa, não é assim um toque de mágica. Não, eu cheguei lá, todos os problemas de Limoeiro estarão resolvidos. Não, nós vamos viver juntos esses problemas. Nós vamos viver junto também
a possibilidade da solução. Vamos construir juntos as soluções para esses problemas, não é isso? Porque nós não somos, né, nós não temos a varinha de condão para transformar magicamente a realidade. Mas é possível criar todas essas alternativas que eu estou falando coletivamente. Aí a sociedade tem que se sentir abraçada. A sociedade só vai se sentir abraçada se ela sentir confiança, não é isso, do gestor público. Se ela não tem confiança no gestor público, não adianta reunir, certo? Só é possível reunir se tem a contrapartida. A contrapartida em política pública, não é isso? Isso dialogado, nós dialogaremos com todos os setores. Fazer política é fazer diálogo, não é isso? Então, se nós formos eleitos, nós vamos assumir uma prefeitura sem esses vícios, sem esses compromissos que são assumidos por outros grupos. Nós não temos isso na nossa trajetória, entendido? Então, vamos tentar fazer a coisa com ética e com, não é isso? E de forma que nós chamamos republicana. É esse o caminho. Eu acredito que as pessoas se sentirão motivadas a participar da solução dos seus próprios problemas. Porque também foi criada uma cultura, né, de que as pessoas resolvem as coisas pelos outros. Mas não é assim. Eu sempre vivi em grupo. Então, e sei da potencialidade que né, reunir para buscar a solução dos problemas. Ok, Rameres, muito bom. Olha, muita gente mandando aqui, o pessoal mandando os comentários, a galera escrevendo os comentários, eu vou ler todos, viu, Pode Rameres? ler, com certeza. Alguém falou aqui que a Sara também mandava um beijo para você, viu? Obrigado. A Sara, acho que é sua sobrinha, né? A Sarinha? Sarinha, Pronto, olha, Rameres, para que a gente se tenha uma ideia, Girleudo Araújo, Limoeiro do Norte foi durante muitos anos a terra das bicicletas, tá? Era a segunda cidade do país que tinha o maior número de bicicletas para a proporção de números de habitantes. Isso, perfeito. E aí, Rameres, nós estamos com 122 anos de emancipação política, Limoeiro do Norte não tem uma ciclovia. Limoeiro do Norte infelizmente não tem uma ciclovia, rapaz. Sei não, meu Deus. Vamos lá, vamos ler o comentário aqui do pessoal, aí eu volto fazendo uma pergunta, tá bom, Rameres? Olha, o Samuel Richard diz o seguinte: fora Bolsonaro. E aí o Manuel Leocádio, é o limoeirense, né, que mora lá em Campinas, e ele diz o seguinte: Bolsonaro 2022. Aí a Leila Velez diz o seguinte: a inovação só com Rameres. E a Jovelina Santos diz o seguinte: Zé Maria Lucena não dialogou quando a população solicitou. Realmente, né, muita gente falava que o prefeito atual era o prefeito Lombardi. A gente sabia que ele existia, mas ninguém via. Mas tudo bem. Aí cabe ao julgamento de cada um. A Zeusa Freitas diz o seguinte, né, fora governo genocida, né, e o Beto Freire diz o seguinte: Zé Maria Lucena, cabide de emprego Lucena. Muito bem, Beto Freire, grande abraço para você, meu querido amigo, gente boa que eu quero bem, Beto Freire. Jovelina Santos também diz o seguinte, em outra oportunidade aqui, diz assim: quero vida para o povo brasileiro, para ter vida é preciso afastar a violência e a morte. Bolsonaro é morte e violência. E aí, Manuel Leocádio mais uma vez diz assim: concurso já foi feito, amigo, e não chamaram os concursados. É verdade, Manuel Leocádio. Atropelando a lei, né? O homem da lei atropelando a lei. É incrível. Mônica Oliveira diz o seguinte: Rameres, meu prefeito. Zeusa Freitas diz o seguinte: Rameres representa um desejo coletivo de um projeto de governo que jamais foi vivenciado em Limoeiro do Norte. Olha só, rapaz, que coisa boa. Zeusa Freitas. Cássia Mello diz o seguinte: exatamente, as prefeituras viraram cabine de emprego, né, de dinheiro fácil. Muitas pessoas aqui, Rameres, Samuel Richard, Fabrícia Ferreira, Jovelina. Eita, que é recado demais, rapaz. Reginaldo Ferreira: Rameres será o melhor prefeito da história do Limoeiro do Norte. Queria perguntar para o professor Rameres a pergunta aqui do meu amigo Girleudo Araújo, viu, Rameres? Como é que você vê hoje
a Câmara Municipal. Ah, rapaz, quero mandar um abraço aí para o maestro José Alves, é isso mesmo? Maestro José Alves, eu sei. Foi homenageado esse ano, rapaz, da buchada da Adélia. Maestro José Alves, quero mandar um grande abraço. Um abraço aqui para o Luiz também, que é torcedor do Fortaleza, né? Você só lembra de torcedor do Fortaleza, só? Não lembra do outro time, não, cara? Rapaz, não. Eu quero mandar um abraço também para a esposa do Rameres, a Mazé, minha amiga, gente boa. Mandar um abraço para o vereador Arimatea Brito, que chegou por aqui, o Girleu da Araújo, e o professor Zé Alves, que está assistindo aqui de camarote para a nossa entrevista, a entrevista do Rameres, professor Rameres, tá? E Rameres, muita gente, viu, cara, aqui, o pessoal mandando um abraço para você. A Mazé Maia diz o seguinte: Zé Alves, meu amado irmão, rapaz. Um abraço aí, Zé Alves, gente boa. Professor Rameres, como o senhor vê hoje a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte? De que maneira o senhor vê? Como é a visão hoje do professor Rameres em relação à Câmara Municipal de Limoeiro do Norte? É uma pergunta instigante, mas mais uma vez você levantou temas que eu não posso deixar de responder aí nos comentários antes de chegar na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Então, exatamente. E em relação ao concurso, né? Quando eu disse concurso, é evidentemente que nós temos conhecimento de um concurso que houve. É evidente que em assumindo, nós vamos ter que retomar essa conversa, não é isso? Com o Ministério Público, né? Saber da validade, não é isso? Das questões legais, formais, ainda de um concurso em andamento. Eu não posso desconhecer essa realidade, desmerecer essa realidade. Então, eu não estou aqui prometendo, porque, na verdade, numa equipe de transição de uma gestão a outra, para outra, você tem que fazer um levantamento de todos os contratos, de todas as situações, inclusive isso, né, que está para além do gestor. Isso é uma questão da Procuradoria-Geral do município, que tem que informar o novo gestor de todas as questões que estão em andamento, de processos concluídos, inconclusos, etc. e etc. Então, esse é um tema evidente que nós não podemos fechar os olhos, né, e temos que tomar as devidas medidas, né, que estejam ao alcance, que sejam legais dentro da gestão pública, não é isso? Em relação à Câmara de Vereadores, assim, como se trata de um outro poder, né, nós não estamos concorrendo à Câmara de Vereadores, nós estamos concorrendo à Prefeitura, embora tenhamos os nossos candidatos. Eu digo a mesma coisa, nós precisamos de candidatos com esse perfil popular, com esse perfil que nós estamos apresentando para a nossa candidatura. Eu não estou desmerecendo a atividade daqueles que estão lá. É evidente que, por exemplo, com certeza, pelo número de candidatos que nós estamos apresentando, se nós formos eleitos, é possível, muito possível, que nós não façamos a maior bancada, né? Isso talvez não façamos, né, nem vereadores, né? Isso é uma possibilidade concreta, mas essa é uma relação institucional entre poderes. Vai ter que ter um gabinete, né, de articulação política, né, isso que trate com os poderes instituídos, porque o que nós vamos apresentar é de interesse do município, e aí nós vamos dialogar independente do vereador e da sigla pela qual ela esteja sendo eleita. Não vamos fazer nenhum esforço, né, que é tradicional na política de querer, né, trazer todos os vereadores para o seu lado. Não. Certo? Não há necessidade de um prefeito ter todos os vereadores do seu lado. Há necessidade do estabelecimento de política pública e de diálogo político, né, isso com outro poder que tem lá, né, digamos, a sua institucionalidade, certo? Para, né, fazer um bom governo. A maioria dos governos, né, de experiências de governos de esquerda sempre aconteceu, né, a maioria sempre aconteceu em situações em que tem uma minoria no parlamento. Então, o parlamento é uma instância de poder que nós vamos, né, criar um canal de articulação política e de negociações, porque nós temos que mostrar, através dos projetos de lei que apresentaremos, né, a viabilidade econômica, a viabilidade da execução, não é isso? E a importância,
né, e para o desenvolvimento do município e para a importância de preservação da vida, de acolhimento das pessoas e de que aquilo chegará aos segmentos menos, né, assistidos da sociedade. Então, é nesse sentido. Quem é que vai negar, por exemplo, um projeto que trabalha com essa perspectiva, não é isso? Uhum. Então, não há assim, da nossa parte, nenhum entrave em relação a essa questão, certo? Então, isso para mim isso aí é importante. Não vamos entrar em disputa, né, digamos assim, de presidência de Câmara, dessas coisas todas, que o poder ele é autônomo, né? O poder legislativo, ele estabelece, né, digamos assim, a sua própria, o seu próprio rito, né, isso, político, porque tem lá, né, para eles seguirem, como nós temos também a lei orgânica do município, e no caso deles em particular, né, o regimento da própria Câmara, o código de postura, né, o código fiscal. Então tem uma série de questões que nós temos que, né, partir exatamente do que está estabelecido enquanto legalidade, né, enquanto aquilo que tem que ser. Então, nesse sentido, não vejo nenhuma dificuldade, né? Então, assim, quando você perguntou da atual Câmara, né? Então, assim, faço uma leitura que hoje a Câmara, na totalidade, hoje, né, aderiu ao partido do prefeito, inclusive numa grande maioria, até filiando-se, né? Entendeu? Então, mas faz parte da dinâmica política, no meu entendimento. Nós temos que ter nossa interpretação do que será caso nós cheguemos à prefeitura. Ok, Rameres. Olha, outra observação que eu quero fazer, já fiz aqui das bicicletas, né? Não sei se você sabe, Limoeiro do Norte hoje, Girleu do Araújo, é uma das cidades do mundo, tá? É uma das cidades do Brasil, né? Porque mundo afora aí, vamos falar que é do Brasil e da América Latina, que aonde tem calçamento, ruas calçamentadas com pedra tosca, com aquelas pedras pontiagudas. Foi feita uma pesquisa, né? E uma pessoa lá em Fortaleza, um amigo meu que nós trabalhamos juntos lá, ele ligou para mim e disse: olha aí, ô Vileimar, ele me chama de Vileimar, do meu nome mesmo, né? Era meu nome de guerra lá. Eu nem sabia. Ele disse: Vileimar, eu vi sua terrinha aqui, Limoeiro do Norte, rapaz, mas não foi muito bom não. Aí ele me dizia isso, sabe, Remédio? Então, quer dizer, a gente vê que muitas coisas, né? A cidade hoje, como Limoeiro do Norte, como já falei outras vezes, a gente não tem escolas de tempo integral, nós não temos aqui uma universidade onde deveríamos ter, temos espaço. Nós andamos agora recentemente ali na região do Cariri, o Girleudo e a gente viu ali o progresso, o desenvolvimento daquela região, a cidade de Juazeiro do Norte, a coisa mais linda do mundo, onde o turismo religioso movimenta milhares e milhares de reais. Aí Limoeiro do Norte, a gente, infelizmente, a gente não tem o povo não tem essa cultura, não tem esse incentivo. A gente tem uma estátua aqui de um benfeitor, que foi o Dom Aureliano Matos. É de costa para o centro da cidade, é numa rua, de costa para a rua Dom Aureliano, né? O pessoal, quem vê... Por fluxo da rua. Por fluxo da rua, né? Quem vê ele é de costa. Né? Se quiser ver Dom Aureliano, tem que ou estacionar o carro quem é de fora, ou então vir na contramão. E aí a gente não entende até onde, né, isso vai. Professor Rameres, olha, eu quero desde já lhe convidar mais uma vez você, o senhor, tá, como pré-candidato a prefeito municipal de Limoeiro do Norte. Quero avisar aqui que já quase 4.000 pessoas viram o nosso vídeo, acompanharam aqui o nosso vídeo, viu? Ótimo. Já estamos com quase 4.000 pessoas alcançadas. Eu acabei de ver aqui, né? 3.800 e poucas pessoas. Quero convidar, estamos abrindo aí o nosso estúdio em breve, se Deus quiser. A Rádio TV Web dos Doidinhos da NET vai permanecer esse nome, porque foi assim como fomos conhecidos, como fomos batizados, como somos. Quero convidar o senhor para uma oportunidade mais próxima, também que o senhor vá lá para a gente debater mais um pouco, tá? E dizer também que quero convidar os pré-candidatos a vereadores do partido. E assim, nós temos um compromisso daqui a pouco na cidade de Morada Nova. Queria fazer uma comparação aqui, falei com o senhor aqui nos bastidores.
dar um exemplo, né, do governo de esquerda, quando a gente vê aí o Vanderlei Nogueira, que é um prefeito do PT, do Partido dos Trabalhadores, porque muitos dizem o seguinte, o Rameles, rapaz, fulano não faz porque ele é de um partido e o governador é de outro, ou o presidente é de outro. E aí a gente vê, né? A gente está vivendo o momento do presidente Bolsonaro e o prefeito Vanderlei Nogueira, de segunda-feira, inaugurou uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. O prédio estava lá abandonado, ele com recursos da prefeitura construiu um hospital 24 horas. Ontem já entregou um hospital, que ali eu chamo de hospital, um posto de saúde, um PSF, lá na comunidade do Dourado. Não estou puxando o saco aqui do prefeito Vanderlei não, viu? É só para que a gente tenha aí um exemplo. Hoje, ele vai inaugurar uma quadra lá no bairro 2 de Agosto, onde era uma Cracolândia, e aí lá agora as pessoas que viviam nesse mundo aí, no submundo das drogas, que não quiseram ter a oportunidade de se recuperar como foi oferecido por ele, né? Como ele ofereceu hoje, vai estar sendo inaugurado esse espaço para a juventude, para que possam desempenhar práticas esportivas e outras coisas. E amanhã ele vai estar inaugurando também um posto de saúde lá na comunidade do Roldão. E aí a gente vê, né, se o senhor pensa junto comigo, para quem quer fazer, não tem barreiras não. Você concorda, professor? Não, com certeza. Assim, eu não vou dizer que não tenha barreiras, porque como gestor público eu já experimentei assim, né, digamos assim, uma certa dificuldade, inclusive, quando se tem que licitar alguma coisa, etc, etc, não é isso? Então, essa questão, né, a gente vai encontrar, né? É claro que se nós conseguirmos mobilizar a população, essas barreiras serão transpostas de maneira não dizer mais fácil, mas com menos dificuldade do que elas são, não é verdade? Então essa é uma questão. Aí você toca num ponto geral, aí eu vou comentar duas questões, essa questão do urbano, não é isso? Nós temos que pensar uma cidade mais acolhedora, não é isso? Né? Para a circulação, né? Que vai desde a questão do calçamento, a questão também da segurança, a questão de espaços aprazíveis, não é isso? Para acolhimento das pessoas. Nós precisamos, inclusive, retomar a confiança de sentar na calçada, não é isso? Essas coisas todas, que é uma prática bem interiorana. Então, essas questões todas, elas são importantes, elas não são de menor importância, né? Aí você tocou numa questão também da educação, da escola de tempo integral do município. Eu gostaria de destacar, né, que a luta de professores e professoras para aprovar o novo Fundeb foi muito importante, certo? Foi muito importante e isso vai dar mais gás, digamos assim, mais possibilidades às prefeituras, né, via secretarias de educação, a implementar projetos mais ousados, entendido? Por exemplo, creches, não é isso? Equipe multidisciplinares que não tem, essa ideia da escola de tempo integral do município, a questão tantas outras questões, porque a lei que foi aprovada, né, só 7 votos contrários no Congresso Nacional, ele corresponsabiliza a União, não é isso? Então, o percentual, né, da União em relação, o repasse da União em relação ao Fundeb, né, vai crescendo até 2026. Então, isso permite, inclusive, planejar melhor, né? Eu não quero dizer que nós não possamos fazer planejamento com pouco recurso, claro que sim, né? Você tem que saber gastar bem. Às vezes a gente pensa que tem que saber gastar bem, inclusive quando tem mais, né? Para não desperdiçar, né? Tem gente que não sabe viver com pouco, e nem com muito, né? Então, o bom administrador é também o que sabe administrar o muito, entendeu? Para não desperdiçar e faltar depois. Então, essa é uma questão que tem que ser levada em consideração. Então, a educação dá para ter um incremento, não somente por causa desse aporte, desse crescente, né, do investimento federal, mas com criatividade também, entendeu? Com muita criatividade você melhora as coisas. Quando eu falo criatividade,
não são coisas mirabolantes, não, você está entendendo? Coisas inexequíveis, né? Coisas que não se possa executar, né? Traduzindo melhor, mas é possível, né? Isso, entendeu? Fazer com criatividade, para você usar melhor o recurso público, né? Com relação à universidade, eu acho que nós já temos bons instrumentos aqui. Claro que a sociedade, ela deseja muito, por exemplo, cursos na área de bacharelado, porque nós temos uma faculdade que ela é só de licenciatura. Mas é uma faculdade que tem 50 anos, qualificada, que forma professores para a região toda do Vale do Jaguaribe. Não há uma escola municipal, estadual dessa região que não tem um professor formado na Fafidam, né? Nós temos um mestrado acadêmico e uma turma de mestrado profissional, não é isso? Nós temos um IFCE com seu potencial, não é isso? Entendeu? Nós estamos relativamente bem servidos, mas nós precisamos de mais vagas públicas e de mais cursos, né, de outra natureza. Nós estamos, inclusive, né, iniciamos as tratativas com a reitoria da universidade e já também com alguns deputados e com o curso de veterinária da própria UESC, que tem um curso de veterinária lá, a possibilidade de mobilizar a sociedade para um curso de veterinária aqui na região do Vale do Jaguaribe, sediado em Limoeiro do Norte, que seria da Fafidam. Então, essa mobilização ela existe, ela está em andamento. Nós já fizemos várias reuniões, que isso é importante. Não é uma promessa, eu estou falando do que existe enquanto mobilização. Pode nunca sair, não é isso? Mas para sair precisa o quê? Precisa uma população mobilizada, dizendo, nós precisamos, que esse aqui é importante para a nossa região. É importante para Limoeiro, mas é muito mais do que para Limoeiro. É importante para a região do Vale do Jaguaribe. Quantos criadores, né, tanto de grandes animais como de pequenos animais, existem na nossa região do Vale do Jaguaribe? Sem falar dos PET, né, que é uma área que cresceu bastante, né? O nosso curso veterinário em Fortaleza tem um hospital veterinário, é um dos melhores do Brasil, né? Quer dizer, nós temos a inteligência dentro da própria universidade, né, para fazer esse debate, mas isso depende do governo do Estado, e se depende do governo do Estado, depende da mobilização da sociedade. Não é uma pessoa que vai conseguir trazer por iniciativa própria e tal. Mas esse debate ele é importante porque ele faz uma relação com aquela perspectiva que nós pretendemos dar à nossa juventude, né? A nossa juventude precisa desse horizonte de expectativa que passe, inclusive, pela ampliação de vagas no ensino superior. Primeiramente, garantindo a educação básica, né? Entendeu? Isso é importante, certo? Mas assim, nós sabemos que hoje, no Brasil, o que abre muitas portas para a profissionalização, para o mercado, é o ensino superior, não é isso? E nós precisamos potencializar, mas nós estamos na contramão, não é isso? Né, de cortes de investimentos, de cortes de custeio, né, que está associado ali ao teto dos gastos que foi aprovado, não é isso? Depois de 2016. Então, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade em relação ao ensino superior, por conta dessas coisas todas. O governo federal só cortando, não é isso? Então, isso vai diminuindo a potencialidade, né? Isso quando nós deveríamos estar ampliando, né? Porque, na verdade, há uma disputa também do capital privado que quer monopolizar a educação superior apenas para as universidades particulares. E você sabe que uma pessoa pobre não tem condições de pagar uma universidade particular, a não ser se endividando, não é verdade? Vindo a conta para a casa dele, né? Então, nós precisamos fortalecer as instituições públicas, mas essa é uma disputa que acontece lá em cima do lobby da educação privada. Hoje nós temos mais vagas nas universidades privadas do que nas universidades públicas. É um contrassenso num país majoritariamente formada de pobres, né? A maioria da população brasileira é pobre, não é verdade? Você tira ali aquele 1% de bilionários, não é isso? Aí você vai ter um percentual que não chega a 10% de ricos e a população toda ela é pobre. Então ela depende de política pública, ela precisa de universidade pública. Então é esse debate que a gente faz, certo? Além de saúde pública,
educação pública, né? Sem educação pública, aquela trajetória que eu falei para você, a minha trajetória lá do início não teria acontecido. Foi o liceu, foi o Lauro e a Fafidam. O UFC no mestrado e o FRJ no doutorado. Todas as instituições públicas. Onde um filho de trabalhador, como eu, rural, que o pai faleceu, tinha 3 anos, né? A minha mãe ficou viúva com 4 filhos, teria feito uma trajetória dessa sem instituição pública. Não é verdade? Eu poderia, né, estar vivendo com dignidade, mas a trajetória seria outra. Não seria essa que eu contei. Né? Não é menos digna outra trajetória. Não é isso? Né? A minha não é digna porque eu sou professor, não. É digna porque eu construí com dignidade. E qualquer pessoa pode fazer isso dentro da sua área, de qualquer ramo, de qualquer setor. Mas eu só posso contar essa história porque existiu na minha trajetória a instituição pública. Por isso que a gente defende ardorosamente a instituição pública. De saúde, de educação, né? E as políticas públicas de uma maneira geral, porque nós precisamos de mais Estado. Nós não precisamos de um Estado mínimo, né? Que se fala em Estado mínimo, não é isso? Que são os liberais, né? Os capitalistas. Ele quer o Estado mínimo. Mas é mínimo para a população e máximo para o rico. Certo? Quando você diminui aqui para um setor, aumenta o outro. O Estado tem um tamanho. Certo? Aí esse tamanho, ele ou é dividido, ou ele vai atender mais a população, ou atender mais os ricos. Então o Estado mínimo para a população, e não para, digamos, os investidores, os banqueiros, o capital financeiro, essas coisas todas. Então, é nesse sentido. Então, nós queremos o Estado. Quanto maior o Estado, é isso. Estado é política pública. Não é isso? Então, por que se paga no orçamento anual quase 50% para pagamento da dívida pública, e se nunca foi auditada a nossa dívida pública, que não deve mais, uma auditoria vai mostrar que nós, né, não devemos, entendeu? Para onde iria esse dinheiro que hoje vai para os banqueiros? Iria para o SUS, iria para o MEC, iria para a agricultura familiar, iria, né, digamos, para a segurança pública, para outros modelos de segurança pública, inclusive, cidadã. Então, esse discurso de Estado mínimo interessa apenas a um segmento. Ok, Ramedes, olha, quero agradecer mais uma vez a vocês, internautas, que estão nos acompanhando aqui. O debate aqui está sendo muito bom aqui, Girleudo, nos bastidores aqui do Facebook, a galera comentando, todo mundo aplaudindo e apoiando aí o professor Ramedes. E aí a gente pede a vocês aí, a Jovelina Santos e a Cacá Maia, outra galera que não acompanha ainda os Doidinhos da Net, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, clica lá na mãozinha lá do joinha, dá o joinha para os Doidinhos da Net, para que a gente possa continuar com esse trabalho imparcial, aqui levando o nome da cidade de Limoeiro do Norte para o mundo, tá? E a gente tem também lá no nosso canal do YouTuber, você pode ir lá também se inscrever no nosso canal do YouTuber e fortalecer essa luta. Olha, começamos a entrevista que era 16h30, são 16h35, né? Quero agradecer mais uma vez o professor Ramedes e convidá-lo mais uma vez, né, quando a gente tiver com o nosso estúdio pronto lá. Eu nem parabenizei, viu? Assim, parabenizar a equipe aí pelo estúdio, por essa conquista de vocês aí, viu? É muita luta, viu, Ramedes? Tá, tranquilo, eu sei disso. Olha, estamos aqui, não estamos nem há um ano, e a gente ouviu do João Inácio Júnior, falar um pouquinho agora aqui de nós, bem rapidinho. O João Inácio Júnior, que é o ícone da TV nordestina. O João Inácio Júnior disse, nós levamos para ele, mostramos para ele uma feita que nós conseguimos. Em 28 dias tivemos mais de 1 milhão de acessos na nossa página. Ele disse, olha, o Mazinho Magirleudo, tem pessoas, tem artistas da Rede Globo que em 3 meses não conseguiram isso, né? E vocês conseguiram em apenas 1 mês. Então, você é um artista, um artista global. E aí, Ramedes, aqui a gente já passou mais de 5 mil pessoas já assistiram de alcance aqui no nosso vídeo, tá? Muitas pessoas comentando, conversando aqui, o Reginaldo, a Jovelina, a Cacá, a Mazé está acompanhando aí também. Muitas pessoas, a gente quer agradecer e dizer que estaremos sempre à disposição do PSOL, à disposição do professor Ramedes, do bem coletivo, de todas as classes sociais também. Estamos
em defesa, somos também apoiadores das lutas e das causas, tá? Sem exceção de nenhuma, certo? E o convite já está feito, a gente quer lhe agradecer mais uma vez, deixar aqui os microfones para suas considerações, para algo mais que você queira acrescentar, para um alô, um abraço, fique à vontade. Não, agradecer aí a equipe, né, Girleudo e Mazinho, né, como é o nome? Leivimar. Vileimar. Rapaz, Mazinho, mas legal, cara, tudo bem. Vileimar, o Mazinho aqui, que já é conhecido da gente, né, Mazinho, assim, eu acho que é de muitos anos e agradecer, viu, e dizer assim que se nós temos aí 5.000 é porque o alcance do trabalho de vocês é grande, né, isso não é de menor importância, mas foi um prazer recebê-los aqui conosco nesse momento, porque é importante o trabalho que vocês fazem. E aí, gente, é dizer que nós estamos aqui firmes nesse compromisso, né? Nossa pré-candidatura está aí colocada, será oficializada, é evidente, na convenção municipal, o método, é o rito, não é isso? Por enquanto, nós somos só pré-candidatos, mas com toda a possibilidade concreta de tornarmos candidatos exatamente agora em setembro, porque por aclamação, porque não tem outro pré-candidato no partido, e é isso, gente. E o que nós colocamos aqui, é evidente que nós vamos construir e entregar a justiça eleitoral para que seja acessado por todo mundo, né? A palavra vai virar o escrito, não é isso? Nós vivemos numa sociedade de escrituração, né? Vale muito o que está escrito, né? Todas essas questões que nós estamos dizendo, verbalizando, elas serão documentadas para, né, uma exigência da justiça eleitoral, mas também é uma exigência correta, porque as pessoas têm que ter acesso, né? Até para que no futuro diz, as questões que foram colocadas foram essas, e aí, né? Quais foram os compromissos que vocês disseram que assumiriam? Aí nós temos que ser cobrados nisso aí, faz parte, não é só ser cobrado, é fiscalizado, nós temos que criar, nós temos que potencializar, inclusive, o sistema de fiscalização, né? Isso da população, a população tem que, né, ter um controle sobre quem ela elegeu. Esse é talvez um grande problema da nossa democracia, é porque nós elegemos e largamos, né? Mas porque nós não temos os mecanismos, muitas vezes a população não tem os mecanismos para fazer, para fazer o controle, para fazer o acompanhamento. Então essa questão da transparência, do controle, isso é uma questão fundamental na gestão pública, não é isso? Obrigado, Mazinho, obrigado, Girleudo, obrigado aos doidinhos da NET. Obrigado, a gente é que agradece, professor Ramedes. Quero fazer aqui também um lembrete, né, e desejar nossas condolências aos familiares do ex-vereador Edinaldo Ferreira, que faleceu nessa tarde de hoje, né? Hoje, dia 13, né? Dia 13 de agosto de 2020. A gente quer dizer que estamos solidários também com os familiares, tá? Agradecer aqui. Pessoa conhecida também da gente, né? Isso, entendeu? Então, todos nós, uma pessoa que exerceu cargo público, então, e conhecia o Edinaldo desde criança, praticamente, né? É uma pessoa muito boa, cara do bem. Então, cada perda dessa na sociedade, evidentemente que vai, né, deixar pessoas tristes, né, em relação a aquelas pessoas que eram bem mais próximas, não é isso? Isso, Ramedes. Então, você que acompanhou aí junto com a gente, acompanhou aí a nossa live hoje com pré-candidato à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, professor Ramedes Regis, diretor da FAFIDAM, Faculdade de Filosofia, Dom Aureliano Matos, está lançando aí o seu nome à disposição do julgamento popular aqui na cidade de Limoeiro do Norte, eleições 2020, Mazinho Maia, Girleudo Araújo, os doidinhos da NET, de Limoeiro do Norte no Ceará para o mundo.